Olá, seja bem-vindo ao Devocional número 9, devocional que tem sido bênção na minha vida e na vida de muitos que têm podido assistir. Por isso, antes de começarmos, queria pedir que você se inscrevesse, que curtisse, que comentasse, que enviasse para os seus contatos, para seus amigos, nos seus grupos, para que mais pessoas possam ser alcançadas através desse trabalho que o Senhor tem colocado nas nossas mãos para fazer. Bom, continuando ainda em Atos dos Apóstolos, em cima do texto da cura, né, do homem que era coxo, que mendigava à porta do templo, nós vamos agora para o capítulo 4, nos desdobramentos desse milagre, o que aconteceu. E no capítulo 4, no versículo 13, diz assim o texto: Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E havendo estar com eles um homem que fora curado, não tinham nada o que dizer em contrário. O tema do devocional de hoje é o dia que o inferno se calou, o dia que o inferno perdeu o argumento. Tem um ditado, né, que a gente diz do lado de fora, contra fatos não há argumentos. E o fato era aquele homem que antes era coxo, desde a nascença, que era coxo e mendigava à porta do templo. Lembra que eu disse nos devocionais anteriores? Era um homem famoso, conhecido, quase um ponto turístico, né? Então, esse homem não era mais coxo. Esse homem levantou, entrou no templo, saltou, louvando e glorificando a Deus. Então, agora, como explicar esse fenômeno? Como explicar esse milagre? Os homens, as autoridades, os sacerdotes, o sacerdócio da época, os líderes religiosos, pegaram os apóstolos e levaram até eles para retirar ali suas dúvidas, entender com que poder eles haviam feito isso. E aí eles perguntam para Pedro: com que poder vocês fizeram isso? E aí Pedro fala de Jesus: pois em nenhum outro há salvação, nenhum outro há salvação. E aí ele fala de Jesus, o Jesus que aqueles mesmos homens colocaram na cruz, é o Cristo, e foi por meio dele, por meio do Espírito Santo, que Jesus deixou que eles fizeram essa maravilha, não é? Então, eu comecei a refletir sobre isso. Como eu posso vencer os argumentos que o inferno ainda tem contra mim? Como eu posso vencer os argumentos que o inferno ainda tem contra a minha pessoa? Bom, primeiro momento a gente repara que os líderes religiosos perceberam duas coisas. Primeiro, que Pedro e os demais eram indoutos, ou seja, eles não eram letrados, eles não eram ensinados como os próprios fariseus, eles não participaram das escolas judaicas, eram pessoas simples, pessoas comuns. Então eu já quero refutar algo que possa estar acontecendo aí dentro de você, na sua mente. Talvez você pense assim: mas eu não sei muito, não tenho muita habilidade, não tenho muito conhecimento. Não é isso que vai impedir o inferno de se calar na tua vida. Outra coisa que eles repararam, que aqueles homens haviam estado com Jesus. Esse é o diferencial. Não é o quanto eu sou habilidoso com as palavras, não é o quanto eu conheço, não é o quanto eu tenho de cultura que vai fazer o inferno se calar, mas é o quanto eu estive com Jesus. E é verdade que esses homens estiveram com Jesus de uma forma que nenhum outro esteve. Nenhum outro esteve. Jesus em carne, 3 anos e meio, esses homens foram discípulos próximos de Jesus, principalmente Pedro, né? Fazia parte daqueles três que eram ainda mais próximos ainda dentre os apóstolos. Isso faz a diferença. Então, quando eles chegam naquela porta formosa e vê aquele homem mendigar, pedir esmolas, o Espírito Santo se move dentro deles de uma maneira que eles não conseguem se conter e oferece ali a restauração para aquele homem que de pronto aceita e o milagre acontece.
Nós precisamos ser pessoas que carregam a essência, a glória de Deus na nossa vida. Se nós tivermos isso, o inferno vai ter que se calar. Mas isso é fruto do nosso andar com Jesus. À medida que eu ando com Jesus, eu sou impactado pelo Jesus ao qual eu estou na sua presença. Eu sou impactado, e esse impacto, ele me preenche, ele me enche, como disse o apóstolo Paulo, enchei-vos do Espírito Santo. Então, quando eu sou cheio, eu transbordo para que eu seja mais cheio. Quando eu sou cheio, eu derramo. Tem um texto que fala, as nuvens estão carregadas, as nuvens carregadas derramam chuva sobre a terra, sabe? Nós precisamos ser como essas nuvens carregadas para derramar a vida de Deus, e aí para que sejamos carregados de novo, E aí, meu irmão, quando eles chegaram ali e viram aquela cena, quando aqueles homens religiosos, aquela liderança que não abria mão do seu poder sobre o povo, do seu status, ainda que visse os argumentos de que Jesus era o Cristo, não tiveram o que dizer diante de homens comuns, pessoas simples, mas que carregavam nelas o poder de Deus. Que você seja essa pessoa que carrega o poder de Deus na sua vida. Ainda que você seja uma pessoa simples, comum, às vezes uma pessoa que talvez ninguém imagine que possa fazer grandes coisas, mas se dentro de você houver o poder de Deus, o Espírito Santo, se você decidir andar com Jesus, você vai viver um nível de poder e de revelação, porque embora eles fossem doutos, eles pregaram a palavra, eles pregaram os textos dos profetas, dos salmos, eles anunciaram com argumentos na Torá, na Bíblia dos judeus. Então não havia como questionar. Eu quero profetizar sobre a tua vida que os argumentos que o inferno tem contra você, eles vão ter que se calar diante do fato, do milagre de Deus na sua vida. Amém? Então, invista nisso, passe tempo com Jesus, procure conhecê-lo, procure ser um com Ele. Essa é a vontade do Pai, que sejamos um com Ele. E aí, esse poder vai se manifestar e nós vamos ver os milagres. E aí não vai ter ninguém para dizer que Deus não é conosco. Amém? Que Deus te abençoe. Fique com essa palavra. Compartilhe, comente, deixe seu like, se inscreva, ative as notificações. Fique atento, tem outros devocionais aí para trás. Também temos palavras completas de pregações de mais de 50 minutos, 40, uma hora. Tenho certeza que vai ser bênção na tua vida. Entra aí no nosso canal, procura. Quem sabe tem algo que pode desatar a tua vida. Que Deus te abençoe. Grande abraço e não se esqueça.